SPTV. Oferecimento Uninove. Cursos presenciais e à distância. A mesma qualidade, o mesmo diploma. A polícia identificou 5 dos envolvidos no sequestro de um empresário do setor de transporte público. Um deles foi chefe dos investigadores de uma delegacia na zona sul da capital. 3 foram presos, 2 estão foragidos. O grupo Belarmino ficou 31 dias no cativeiro na zona rural de Parelheiros. A operação conjunta das polícias de São Paulo e do Rio prendeu hoje 7 torcedores do Corinthians. Eles são suspeitos de ameaçar a juíza que ordenou a prisão de 31 corintianos no Rio de Janeiro. E ainda a corrida nos bastidores do Autódromo de Interlagos para o Grande Prêmio do Brasil. E as novidades do Salão do Automóvel. Tem tecnologia a favor do meio ambiente, do conforto e da eficiência. Agora no SPTV. Olá, boa noite. Investigadores que apuram a chacina dos 5 rapazes encontrados na mata em Mogi das Cruzes vasculharam hoje um rancho naquela região que é frequentado por policiais. No local havia cal e munição .40. A polícia também quer saber por que as balas encontradas nos corpos são de um calibre e os cartuchos achados no local são de outro. 3 corpos foram identificados e a gente vai ver agora na reportagem do César Galvão. Kaique Henrique Machado Silva e César Augusto Gomes Silva foram oficialmente identificados pelas impressões digitais. Os legistas do IML usaram um processo novo para confirmar as 2 identidades. Eles reconstituíram as impressões digitais de alguns dedos, mesmo com o estado dos corpos. O terceiro identificado é Robson Fernando Donato de Paula. Ele era cadeirante desde que levou tiros e perdeu o movimento nas pernas. O IML retirou balas de revólver calibre 38 de 2 corpos. O estranho é que da cova, os peritos recolheram cartuchos de pistola calibre .40. A munição usada por policiais. Isso deu a impressão aos investigadores de que a cena do crime possa ter preparada para incriminar a polícia. A participação de policiais na chacina também é investigada. A perícia já está com as balas e os cartuchos para analisar. A polícia já sabe que a munição .40 é de um lote comprado para uso de policiais civis e militares. Os peritos podem confirmar se os cartuchos foram usados pela primeira vez ou recarregados e reaproveitados pelos assassinos. A investigação também já sabe que mais de 2 semanas antes do desaparecimento dos 5 jovens, os antecedentes criminais de alguns deles foram consultados nos computadores da polícia. O sistema apontou que as pesquisas foram feitas por 2 PMs. Eles foram ouvidos pela Corregedoria da PM e depois pelo Departamento de Homicídios. Os 2 negaram envolvimento com as mortes e foram liberados. Enquanto as respostas para o que não aparecem, os parentes estão com medo. O representante do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, disse que vai pedir que uma das famílias seja colocada no programa de proteção, porque está sofrendo ameaças. Há carros rondando perto da casa, há uma moto rondando perto da casa, colocando arma na cintura. A pessoa do carro fica com o telefone, falando ao telefone, olhando para a casa deles. Se acontecer mais coisas do que já aconteceu, fica complicado no estado de São Paulo uma insegurança dessa, né? Os outros 2 corpos só podem ser identificados pelos exames de DNA. Um dos sequestradores do empresário Belarmino de Ascensão Marta é um ex-policial que já tinha sido expulso da corporação. Ele e outros 2 criminosos foram seguranças do empresário sequestrado. O dono do grupo Belarmino foi solto por policiais da Divisão Antissequestro de São Paulo e de Campinas e não houve pagamento de resgate. Belarmino de Ascensão ficou 31 dias preso num sítio nessa estrada, na área rural de Parelheiros, extremo sul da capital, um local de difícil acesso. O empresário estava num quarto sem janela e com uma porta grade. Não teve agressão física propriamente dita, mas psicológica muita. Até brigando como se fosse para executá-lo. Então a vítima sofreu bastante. Dia 8 do mês passado, Belarmino estava na rodovia Anhanguera a caminho de Campinas e parou num restaurante. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que 3 homens se apresentam como policiais, rendem e levam o empresário num carro clonado. A polícia foi logo acionada e teve que usar todos os recursos de tecnologia para chegar aos sequestradores. Jorge Talarico e José Hilton dos Santos foram presos próximo ao sítio
que serviu de cativeiro e que pertencia a Jorge Luiz Talarico. Eles estavam num carro com armas e R$6 mil em dinheiro. Ronaldo Paulino foi preso no cativeiro. De acordo com a polícia, os 3 homens presos já tinham trabalhado como seguranças do próprio empresário. E um deles, Jorge Talarico, já foi policial civil. Ele foi chefe dos investigadores aqui no 99º Distrito Policial na Zona Sul de São Paulo e foi expulso da polícia em outubro de 2010, depois de ser acusado de ter matado um auditor fiscal. Aos 80 anos, Belarmino é dono de uma das maiores empresas de transporte coletivo do Brasil. Uma delas é a Sambaíba, que atua na Zona Norte e no centro da capital. O grupo tem mais de 4 mil ônibus e transporta passageiros em várias cidades do interior do estado. A polícia identificou outros 2 envolvidos no sequestro e eles estão foragidos. Os deputados da CPI da Merenda decidiram prorrogar os trabalhos por mais 30 dias. E o ex-presidente da COAF, que é a cooperativa investigada pelo pagamento de propina para fechar contrato com o governo e prefeituras, foi colocado para depor outra vez. A previsão era concluir a CPI no dia 16 deste mês, mas ela foi prorrogada até 16 de dezembro. A oposição queria 60 dias, mas como é minoria, foi obrigada a aceitar um prazo menor. Hoje, os deputados também aprovaram os pedidos de quebra do sigilo bancário e fiscal. O advogado Fernando Carlomagno, que tinha ligações com a COAF, e do sigilo de Camila Chebab, mulher do ex-presidente da COAF. Cássio Chebab está reconvocado a falar na CPI. Os deputados também repetiram a reportagem que foi ao ar no Bom Dia São Paulo, que mostrou as movimentações nas contas de Jeter Rodrigues e de José Merivaldo, que são ex-assessores do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, do PSDB. Na conta de Merivaldo, o Ministério Público encontrou depósitos anormais de R$500 mil. Eu estive na casa dos dois. Depois de ver onde os ex-assessores moram, os deputados agora querem saber para onde foi o dinheiro. E hoje, pela primeira vez, deputados da base governista abandonaram a sessão. A falta de quórum impediu o depoimento de uma funcionária da Secretaria Estadual da Educação, que saiu frustrada com o comportamento dos deputados. É frustrante, porque aguardando, né, me preparando para isso, mas eu entendo, né, que existem outros compromissos dos deputados e não foi possível. Então, se precisar, eu estarei novamente aqui. Jeter Rodrigues negou que tenha recebido dinheiro da COAF. A gente entrou em contato com o escritório do advogado de José Merivaldo, mas não tive resposta. E em nota, a assessoria do presidente da Assembleia Legislativa disse que Fernando Capês foi quem determinou o procedimento que investiga os 2 ex-assessores e que ele é o maior interessado na plena apuração dos fatos. Hora de saber como é que fica o tempo. Maju, boa noite. Oi, Glória, boa noite. Tudo Vamos bom? aos destaques? Vamos. Olha só, vou começar pela temperatura de vento. Agora a gente está com 23 graus, esquentou como previsto, máxima de 9. As pancadas foram isoladas, choveu principalmente... Previsto. Choveu principalmente na Zona Leste e também na região central. Amanhã, mais um dia aí com previsão de chuva em todo o estado, começando a partir da tarde, 19 graus de mínima, 32 de máxima. Calorão, eu quero saber as temperaturas dos próximos dias. Tá mantido aquele sobe e desce? Tá, é um sobe e desce mais sutil, mas tá mantido. Olha, quinta-feira 28, sexta 26, sábado 24 de máxima e domingo 25. A partir da quinta, Glória, tem uma frente fria aí a caminho do estado de São Paulo. Vamos aguardar. Então tá bom, Maju. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. E vamos dar uma olhadinha no trânsito agora. A Avenida 20 de Maio, na altura do viaduto Tutóia, tudo tranquilo nos 2 sentidos. 7 e 6, o SPTV volta já.